O que vou com Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Queremos que nos faça o que vamos te pedir. Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com o que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Meu Deus, podemos, responderam eles. Hoje eu quero falar sobre esse terceiro discípulo, o irmão mais velho de João, Tiago, filhos de Zebedeu, chamados por Jesus no começo do seu ministério. O texto deixa muito claro que João e André foram chamados quando eles ainda acompanhavam João Batista como discípulos do seu ministério. Certo dia, vendo que Jesus passava, João Batista olha para esse moço chamado Jesus, que está logo após o seu batismo percorrendo algumas cidades, em específico algumas ruas daquela cidade próximo ao Jordão. João Batista olha para os seus discípulos, João e Tiago, e diz: este é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho de Deus. Nós percebemos que, diferente do apóstolo Pedro, André foi um facilitador para o ministério de Jesus. Pedro, ainda que toda a confiança de Jesus tivesse depositada nele, Pedro foi um obreiro que deu muito trabalho. Era impetuoso, era destemperado. Pedro era inconstante. Pedro tinha uma facilidade muito grande de fazer promessas e não cumpri-las. Pedro era tão inconstante que, ao tempo em que ele dizia a Jesus: não, lave meus pés, e Jesus dizia: se não lavar, você não tem parte comigo no reino, ele está dizendo: lava minha cabeça, meus braços, minha mão, lava tudo. Pedro tinha uma inconstância muito grande, era aquele tipo de discípulo que oscilava do 0 ao 120, muito rapidamente. Mas ainda assim Jesus investe no seu ministério, e eu ensinei o porquê. Porque Jesus viu a matéria-prima que Pedro possuía para ser um grande líder. Quantos estão entendendo? Eu vou fazer apenas uma narrativa rápida do que nós já falamos para entrar no que nós vamos falar hoje. Pedro, ainda que a sua inconstância, ainda que a sua impetuosidade fizesse com que ele fosse um discípulo que, na nossa mentalidade, não se enquadrava naquilo em que Jesus esperava ou tinha expectativa para um possível sucessor, a Bíblia Sagrada diz que Pedro chama a atenção de Jesus por causa das suas características próprias, das suas características comuns, mas características essa que fazia de Pedro um possível líder. Porque nenhuma matéria-prima, antes de ser trabalhada, pode se chamar obra. Quem entendeu? Se não entendeu, repito, em nome de Jesus: nenhuma matéria-prima, antes de ser trabalhada, pode ser chamada de uma obra. Esses bancos, quem os conheceu ainda na sua matéria-prima, nunca imaginaram que eles seriam esta obra. Quem viu este púlpito sendo desenvolvido no começo e a sua matéria-prima, nunca imaginou que ele seria uma obra, porque toda matéria-prima precisa ser trabalhada antes de se tornar uma obra-prima. Amém? Quantos estão entendendo? A matéria-prima
de Pedro chama a atenção de Jesus. O que Pedro possuía como característica particular e pessoal atrai a atenção do mestre, a ponto dele dizer: eu quero este moço para ser aquele que vai dar continuidade no meu ministério junto com os 11. Eu vou colocar ele para ser líder sobre os demais, porque Pedro se destaca. E eu citei pelo menos 3 matérias-primas de Pedro. Primeiro, uma curiosidade insaciável. Pedro tinha desejo de aprender, Pedro tinha vontade de aprender, ao ponto em que tudo que Jesus falava e ficava obscuro, Pedro chegava aos pés de Jesus e dizia: Jesus, nos explica aquela parábola, Jesus, nos ensina sobre aquilo que o Senhor falou. A curiosidade de aprendizado que Pedro tinha fez com que Jesus apostasse no seu ministério. A segunda matéria-prima que eu citei de Pedro, quem lembra? Iniciativa. Pedro tinha iniciativa. Pedro não era um discípulo passivo, ele era ativo, ele era proativo. Toda vez que Jesus Cristo falava para fazer algo, Pedro era o primeiro, Pedro se jogava, o exemplo é quando Jesus está caminhando sobre as águas, e quando vai chegando perto, os discípulos com medo, porque no meio da madrugada, os relâmpagos batem sobre aquele moço andando sobre as águas, e eles dizem: um fantasma. Jesus grita do meio do mar dizendo: não é um fantasma, sou eu. Pedro diz: então, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Pedro tinha iniciativa. As iniciativas de Pedro, mesmo que eu estou falando de matéria-prima, porque Jesus estava trabalhando a matéria-prima para se tornar uma obra-prima. Ainda que às vezes a iniciativa de Pedro fosse tão impetuosa que fazia Pedro cometer erros grotescos, gravíssimos, mas Jesus ainda estava dizendo: eu posso trabalhar essa matéria-prima, se eu colocar no ponto certo, isso vai ser um sucesso no ministério. Você está entendendo? Eu estou passando rápido aqui porque o relógio está me apressando, mas preste atenção para você entender a terceira matéria-prima de Pedro. Eu citei aqui, qual era? Envolvimento. Além da iniciativa, Pedro estava disposto a se envolver. Pedro tinha essa característica, e Jesus diz: são essas as características que me faz apostar em Pedro. Diferente de Pedro, o seu irmão André, eu falei no domingo, certo? André era silencioso, André era no canto dele, mas André também tinha suas particularidades. André também tinha a sua característica positiva, com que faz com que Jesus o coloque entre os 4 líderes do grupo. Vocês lembram o que ele era? Ele era um facilitador. O que é um facilitador? Aquele que apresenta um meio para um fim. Toda vez que algo está acontecendo no meio dos 12, aparece André com uma solução. André era um facilitador. André é o primeiro a acompanhar Jesus com João, e ele vai até Pedro, que era mais, deixa eu usar um termo aqui meio chulo, mas era meio brucutu, e ele vai lá com uma facilidade muito grande de convicção, e chama Pedro para lhe acompanhar e ir conhecer Jesus. Talvez se fosse qualquer outra pessoa chamando Pedro, o resultado não seria o mesmo, mas André era um facilitador. Um facilitador é aquele que tem os meios corretos para produzir os fins esperados.
Eu brinquei aqui que tem pessoas que têm solução para cada problema, mas em contrapartida, tem outros que têm um problema para cada solução. Infelizmente existe, mas André era aquele que solucionava. Cada vez que um problema se apresentava, André se apresentava como um facilitador para o ministério de Jesus. Ele dizia: eu vou facilitar para o teu ministério, Jesus, porque eu sei que o Senhor está contando comigo, eu sei que o Senhor está contando com as minhas habilidades, eu sei que o Senhor está contando com aquilo que eu sei fazer. Quando na multiplicação dos pães os discípulos estão discutindo, Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, nós temos que providenciar pão para esse povo. Filipe dá uma olhada para Jesus e diz: Jesus, se tivéssemos 200 dinheiro não seria possível. Se nós tivéssemos 200 não seria possível alimentar todo esse. Quantos estão entendendo? Eu gosto de mensagem racional. Se a gente não raciocina, você não muda a mentalidade, amém? Preste bem atenção. Enquanto Filipe está provocando um problema, junto com os outros discutindo, não tem jeito de nós providenciarmos pão para esse tanto de gente, André some do meio dos 12, e André aparece logo depois, arrastando um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Alimentava uma multidão? Não, mas ele estava facilitando o ministério de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia fazer um milagre, mas para que houvesse um milagre, ele precisava ser um facilitador. Aí a Bíblia Sagrada diz que chega André e diz: está aqui, eu encontrei um menino no meio da multidão que trouxe 5 pães e 2 peixes. Filipe, como não tinha a visão de facilitador, olha e diz: o que é isso para um tanto de gente desse? Aí André vi e diz: não sei o que você pensa, mas eu quero saber a opinião do mestre. Aí Jesus: traz aqui, porque eu vou abençoar, manda o povo se assentar, que nós vamos alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Facilitadores, eles estão dispostos, eles estão predispostos a facilitar, ainda que diante das circunstâncias não haja uma visão clara da solução do problema. Mas ele está dizendo: a minha contribuição eu estou dando, eu estou fazendo a minha parte. Você já observou que na igreja nós temos um sério problema? Nós observamos muito o que o outro está fazendo, e quando o outro não está fazendo, automaticamente nós nos justificamos dizendo: também não vou fazer. Não é aqui, em outra cidade. Só para você dar um glória a Deus, por favor. Não é aqui não, é outro lugar. Tem pessoas, preste bem atenção nisso para você entender, que quando ele vê que o outro não está fazendo, ele diz: também não vou fazer. Se o irmão Beltrano não faz, o fulano não faz, o ciclano não faz, para que eu tenho que fazer? Olhe para quem está perto de você, diga: seja um facilitador. Quando ninguém estiver fazendo, faça você, porque o pouco na mão de Deus é muito. Jesus está dizendo: eu preciso só do que o André tem para oferecer. Se o André trouxer o que ele tem, eu vou fazer milagre para uma multidão inteira. É assim que Jesus trabalha. E hoje eu vou falar sobre o terceiro discípulo. Ainda temos pelo menos mais quantos? 9. Amém? Eu disse que eu vou resumir. Talvez algum deles aqui eu fale 2 em um sermão de domingo, que é mais extenso. Mas preste atenção. Tiago também tinha suas características especiais. Tiago também foi escolhido por um motivo. Você lembra qual foi o apelido que Jesus deu para Pedro? Cefas, que quer dizer pedra ou Pedro. O nome dele não era? Era Simão.
Você lembra, você já leu qual foi o apelido que Jesus deu para Tiago e para João? Ninguém lembra. Eu sei que todos vocês já leram, mas esquece mesmo. Jesus um dia, vendo as características de Tiago e João, diz assim: vem cá, vou chamar vocês de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. O temperamento de Tiago e João era explosivo. Boanerges quer dizer filhos do trovão. Jesus está observando cada um dos 12 que ele chamou, e Tiago e João têm essa característica específica. Aí ele diz: vocês vão ser os filhos do trovão. Eu lembro de uma dupla, amigos meus, que alguns anos atrás, quando lançou o CD deles, o nome da dupla era Filhos do Trovão. Me deu uma curiosidade louca de saber o que era isso. Foi onde eu descobri que Tiago e João eram justamente chamados de filhos de trovão pelo mestre, porque o temperamento deles era explosivo. Da mesma forma que Pedro, Tiago também era impetuoso. Da mesma forma que Pedro, Tiago também se botava para frente. O texto que eu li deixou muito claro que Tiago também tinha uma confiança em si mesmo tão grande, que quando ele mais João vai até Jesus e pede: Jesus, o Senhor, deixa-nos que assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, quando o teu reino for estabelecido. Jesus disse: tu me pediu coisa dura demais, é difícil demais o que você me pediu, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês foram batizados com o Espírito que eu fui batizado? Vocês foram batizados com o batismo que eu fui? Eles dizem: não, porque eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Jesus, ao sair da água do Jordão, tinha recebido o pouso do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aí Jesus olha para eles e diz assim: então vocês têm confiança suficiente para dizer que vai ser salvo? Tiago se mete na frente e diz assim: tenho. Uau! Jesus está vendo características que ninguém mais de nós veríamos em Tiago. Alguns de nós veríamos um arrogante, dizendo: nós queremos privilégio no teu reino. Alguns de nós, preste atenção, veríamos um homem narcisista. Mas quando Jesus Cristo vê parte do comportamento dos seus discípulos, ele extrai o melhor de cada um deles. Você não entendeu? Pelo amor de Deus, irmão, isso aqui era para ter rajada de glória a Deus. Quando Jesus olhava para os seus discípulos, ele via e extraía o que havia de melhor. Vai nos pegar a característica de Tiago hoje, sabe por quê? Porque é justamente o que nós estamos vivendo. Tiago tinha essa característica e Jesus disse: eu vou usá-la. Eu vou usá-la. Eu vou usar essa característica de Tiago. Você sabe o que quer dizer a palavra fervor? Hã? Meu Deus, eu estou escutando as crianças mais alto que os adultos. Fervor é algo que? De dentro para fora. Mais alguém? Me ajude, irmão. Queima. Aquecido, quente. Tem mais alguma sugestão? Constante. Qual que é a temperatura de fervor de uma água? Mas ela começa a ferver por quê, Rosenildo? Porque ela entra em, você falou, ebulição. Ela começa a sair do seu estado natural.
e entra num estado sobrenatural, porque é o que está acima do natural. Então por isso ela tem que chegar a uma temperatura de 95 a 100 graus, para aí a partir do processo de ebulição ela fazer o quê? Ferver. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, diga assim: de forma natural você nunca vai chamar a atenção de Deus. Vou te provar. Jesus está saindo de Jericó, e quando Jesus está saindo de Jericó, tem uma multidão muito grande que o cerca, e Jesus não vai dormir nem comer na casa de nenhum deles. Lá tem gente gritando hosanas, lá tem gente gritando é o Senhor, o Filho de Deus, outros gritando é o Messias, outros dizendo é o Filho de Davi. Mas tem um que sai do natural e se põe acima do natural. A palavra sobrenatural é esse, é acima do natural, para um propósito só. E Lucas chama ele de Zaqueu publicano. Enquanto Jesus vai passando na cidade de Jericó, ele ouve falar que Jesus está lá, mas quando ele corre e vai ao encontro de Jesus, a multidão que cerca Jesus é muito grande. A multidão que está ao redor de Jesus Cristo é uma multidão que se torna inacessível o acesso até Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu era de baixa estatura, e o desejo dele era apenas ver. Ele não queria tocar, ele não estava em busca de um milagre, ele não foi lá porque a sua filha estava enferma, ele não estava atrás de Jesus porque ele era surdo, mudo ou cego, ele foi para ver Jesus. Mas de forma natural ia ser impossível ver Jesus. Primeiro, por causa da multidão. Segundo, porque é da sua baixa estatura. Então ele disse: de forma natural não dá para ver, eu vou acima do natural. A Bíblia diz que ele vai até uma figueira brava, uma árvore espinhosa. Ele sobe, eu não sei quantos furos ele teve, mas quando ele desceu daquela árvore, Jesus já tinha chamado ele lá de cima, dizendo: desce daí, Zaqueu, convém hoje eu ir pousar na tua casa. Ei, se você não entendeu, eu vou te explicar. Fervor é isso, fervor é isso, a ideia de fervor é isso. Sabe por que Jesus está apaixonado por Tiago? Porque Tiago tem um fervor diferente dos outros. Os outros se contentam com aquilo, ele diz: não, eu tenho que chegar acima dos 100 para entrar no processo de ebulição, porque eu vou chamar a atenção de Jesus para a minha vida. Ele é um camarada que está tão ardente pelas coisas de Deus, que enquanto nós estamos vendo um homem cheio de si, presunçoso, Jesus está vendo alguém que está fervendo, que está ardendo por dentro, e ele está dizendo: vale a pena investir nele, porque ele está querendo algo de verdade. Segundo os maiores teólogos eruditos do nosso tempo, nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. As águas de Laodiceia não eram chamativas, porque ela não tinha a temperatura correta. Ela não estava nem lá, nem cá. Por isso que Jesus disse assim: porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha. O que Jesus está falando para eles é uma ideia que eles conhecem, porque nem mesmo o povo que morava em Laodiceia conseguia tomar a água. Vocês estão entendendo, irmãos? Mesmo, senão eu termino. Vocês estão cansados? Eu estou bastante. Saí de Sinop 6h10 para chegar aqui às 7h28. Então me ajude até o finalzinho. Vamos juntos.
Nem mesmo o povo de Laodiceia conseguia tomar daquela água, porque a água provocava vômito. Uma água fora de temperatura, duas coisas ela vai fazer. Preste atenção: ou ela vai te fazer ter ânsia de vômito, ou ela vai lhe fazer ter nojo, enjoo. Então, quando Jesus aparece a João e dá revelação para Laodiceia dizendo: vocês são mornos, eles estão, a mensagem que Laodiceia está recebendo é muito clara, é muito objetiva. Eles estão dizendo: caramba, na visão de Jesus nós não servimos, na visão de Jesus nós não temos utilidade. Então, para a mentalidade deles é mais fácil entender do que para a nossa. Os seus moradores buscavam água fora, nas cidades ao redor. Quando Jesus vem e disse assim: ó, eu esperava que vocês ou fosse frio ou quente, vocês são mornos, não serve para mim. Jesus está dizendo: eu preferia que vocês tivessem um posicionamento. Ninguém é obrigado a ser fervoroso, ninguém é obrigado a amar Jesus como o outro ama. Só que nós precisamos ter um posicionamento. Nós precisamos ter uma postura diante de Deus. Ou eu amo Jesus de verdade, boto para valer, ou não amo Jesus e pronto. Estou preparando um vídeo para gravar, era para não ter gravado hoje, mas saí 7 horas para Sinop da manhã, não consegui. Debaixo do tema que nós estamos estudando, maturidade. Paulo escreve algo muito extraordinário sobre a maturidade. Ele fala sobre filhos, que do grego quer dizer criancinha pequena, e depois ele usa outro termo para definir filhos, que quer dizer um adulto. Mas ele diz assim: só há possibilidade deste menininho, essa criancinha, ser um filho adulto, se ele entender e aprender a viver a dor do sofrimento. Só aí ele vai se tornar maduro. Toda matéria-prima ela passa por um tipo de fricção para poder chegar ao estado de obra-prima. Quem já ouviu falar que o mesmo minério que faz diamante é o mesmo que faz o carvão? Da ponta daquele grafite, o carvão de escrever. A única diferença está no quê? Na pressão que ele suporta. Um consegue suportar e o outro não. Aquele que suporta se torna joia, e aquele que não suporta, o carvão. Você está entendendo o que eu estou falando? Paulo diz que para nós mudarmos o nosso nível de maturidade, nós temos que passar pelo sofrimento, e não só passar, mas suportar o sofrimento, e não só suportar, aprender com o sofrimento. Eu não estou pregando aqui um evangelho de sofrimento não, porque se tem um cara otimista, sou eu. Jesus nos fez para viver o melhor desta terra, mas se eu não tenho condição alguma de passar pelo sofrimento, eu não estou pronto para viver o processo de amadurecimento. Não estou pronto. Jesus pega Tiago com todas essas características, com essas características positivas, ainda que algumas negativas, mas Jesus diz: eu vou passar Tiago por um aprendizado ministerial, e eu quero que Tiago me prove que ele está pronto para fazer o que ele falou. Jesus perguntou assim: você está pronto para morrer, Tiago? Ele já se posicionou: estou pronto, Jesus.
Você está pronto, Tiago, a entregar a sua vida, assim como eu estou entregando a minha? Vamos ler. Marcos capítulo 10. Disse-lhe Jesus, verso 38: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus está dizendo: vocês podem sofrer o que eu vou sofrer, o que eu vou passar. Daqui a pouco eu vou dar a minha vida por vocês. Você, Tiago, tem condições de fazer isso? Tiago já se joga na frente de Jesus e diz: olha o que diz, verso 39: podemos. Responderam eles. Podemos. Responderam eles. Aí Jesus ensina para Tiago qual que era o segredo para ser um discípulo de sucesso de Jesus aqui na terra. Ele disse assim: nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus está quebrando justamente o paradigma que Tiago tinha. Tiago está dizendo: eu quero a melhor posição no reino. Jesus está dizendo: se você quiser reino, tem que ter a posição mais inferior. Não dá para ter a melhor posição, tem que ser a mais inferior, tem que ser servo. O servo no reino era a última posição. Ele está dizendo: se você tiver essa posição, você vai ter condições de assentar do meu lado. Nós estamos estudando a matéria de escatologia e terminamos anteontem, fizemos a prova da nossa matéria. Preste atenção. O que nós descobrimos através dessa matéria, o quão glorioso vai ser o reino visível de Deus, tanto aqui na terra como nos céus, nos faz entender que vale a pena amadurecermos e sofrermos como servos para ter a posição que nós vamos ter no reino. O que Jesus está dizendo é isso aqui: Tiago, se você estiver pronto para passar o que eu vou passar, se você estiver pronto para viver o que eu vou viver, se você estiver pronto para ser batizado com o batismo que eu fui batizado, porque Tiago já tinha sido batizado nas águas do Jordão. Jesus está fazendo ele entender: o Espírito Santo que há de vir vai fortalecer vocês, vai dar graça para vocês, vai fazer vocês se tornarem fortes, vai fazer vocês se tornarem vencedores. Mas vocês vão ter que passar por tudo isso através do Espírito Santo. Mas ele está dizendo: o que vai atrair esse Espírito Santo para a vida de vocês, Tiago, é essa chama, é esse ardor, é esse fervor que está dentro da tua alma. Espere e se prepare para o que você vai viver. Alguém entendeu? Se não entendeu, eu explico. Sabe por que Jesus coloca o batismo depois do cálice? Alguém entendeu? Sabe qual que é a ideia de cálice ali? É o suco da uva. Mas isso, a Silvana já ligou, para ser, ou para se tornar o suco da uva, a uva passa por ela tem que ser e tem que ser extraído o máximo dela. De novo eu repito, eu não estou pregando sofrimento aqui. Eu estou dizendo para você que tem processos de Deus na nossa vida que nós vamos ter que viver. Tem processos de Deus na nossa vida que nós vamos ter que passar. Tem processo de Deus na nossa vida que nós vamos ter que suportar. Tem circunstâncias de Deus na nossa vida que nós vamos ter que aprender a
viver com ela. Tem circunstâncias da nossa vida que nós vamos ter que superá-la no dia a dia, mas olha aqui para você entender, mas no final a ideia de cálice é essa: o melhor extraído da uva depois do processo do pisamento. Jogava-se a uva dentro do lagar, e aí vinha os vinhateiros e começava a pisar na uva. O lagar era um buraco de 2x2 ou 4x4, ali era canalizado. Então quando ia pisando aquelas uvas, o conceito histórico judaico diz que dentro daquela tubulação começava a escorrer o suco. Só que quando você via o resto do que sobrava das uvas, era insignificante, não dava para dar nenhum valor àquilo. Mas quando você ia lá naquilo que havia sido canalizado e extraído daquela uva pisada, dizia: valeu a pena, foi bom, valeu a pena, foi bom. Sabe por que às vezes a gente não vive os processos de Deus? Sabe por que a gente está retrocedendo sempre nos processos de Deus? Porque nós não conseguimos passar pelo processo. Vai ser necessário. Está na hora de nós desmistificar esse evangelho mentiroso que estão pregando por aí, que é só bênção, só bênção. Nós estamos vivendo, perdoe-me dizer, irmãos, 2010 foi feito um censo, nós éramos 42 milhões de evangélicos, e a previsão para 2020, 60 milhões. Mas nunca vivemos uma geração tão menina espiritualmente falando como esta. Você não entendeu? Nunca vivemos uma geração menina espiritualmente como esta. Olha o que Pedro diz: não sejam meninos inconstantes, levados por todo o vento de roda e doutrina. Foi Pedro que falou, não foi eu, só estou citando o que ele falou. O que é o menino espiritual? É aquele que está sempre atrás de uma novidade para satisfazer a sua vontade. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, saiba porém que vai surgir um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos. A ideia de comichão é um pedaço de cera que tapa o ouvido do indivíduo. Terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aí Paulo exorta Timóteo dizendo: mas tu se sobra em tudo, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo que esse tempo chegaria. Olhe para que você entenda em nome de Jesus, esse tempo já chegou. Esses dias eu vi uma moda que está acontecendo aí em alguns países fora, e o Brasil já está copiando. É a transferência de unção. Não, mas é esquisito, irmão. Na África, o pastor, para transferir unção, chama as irmãs na frente. É escandaloso o que eu vou dizer aqui, mas acontece. No meio do evangelho tem muita gente engolindo. Aí ele começa a beijar na boca da irmã. Isso no culto, é o culto acontecendo. E nesse processo diz ele que está transferindo. Aí, enquanto a mulher não é tomada do poder de Deus, ele não para. Tem uns beijos que duram 30 minutos. Nem em filme isso existe, irmão. Só na igreja evangélica. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque existem milhões de pessoas seguindo esse camarada. Agora no Brasil, a nova moda, o cara enche a boca de água. É nojento mesmo. O cara recebe unção não, ele recebe um monte de bactéria. Está doutor aqui que sabe melhor do que nós. O cara enche a boca de água, aí o outro abre a boca embaixo, ele... É mesmo, é nojento mesmo.
mas acontece no meio da igreja evangélica brasileira. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo esse tempo em que o modismo está tomando conta da igreja. Está tomando conta por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo uma geração de meninos inconstantes, levados por todo o vento de roda e doutrina, estão sendo carregados de um lado para o outro. Pastor, mas o que leva essas pessoas a fazer isso? A falta de fervor na palavra de Deus. Porque uma vez que eu conheço a palavra de Deus, irmão, eu postei agora à tarde, saindo de Sinop, uma frase: vocês podem até me ver fraco, cambaleando, mas nunca vão me ver desistindo. Vocês podem até me ver fraco, mas nunca vão me ver parando, porque eu tomei uma decisão. Isso é fervor. Fervor é ir acima do meu limite, acima do meu natural. O que Jesus está dizendo para Tiago é: eu estou amando as características de Tiago. Eu quero Tiago para provar uma coisa para a igreja primitiva. Aí a igreja primitiva começa a crescer, a igreja primitiva começa a prosperar, há uma ação acrescentada ao reino, mas ainda são meninos inconstantes. Mas tem Tiago, que é alguém já amadurecido, passado pela dor, passado pelo sofrimento, passado pelo esmagamento do lagar. Ele já foi passado pela experiência e o processo de crescimento. E a Bíblia Sagrada diz que começaram a aprender um monte de crente, e já tem gente desistindo, já tem gente recuando, já tem gente deixando de ir na igreja, já tem gente parando de participar dos grupos da igreja. Mas de repente prenderam Tiago e disseram para Tiago: você tem uma escolha, nega Jesus. Por isso que eu li para você Atos 12, você nega Jesus e nós te soltamos. Tiago diz: então pode me matar, porque o nome de Jesus eu não vou negar. Só pessoas maduras que tomam essa decisão. Eu contei aqui a experiência para vocês. Pastor Mário é representante do Itamaraty dentro das nações em perseguição religiosa. E ele foi fazer um trabalho, uma palestra na Ásia Central. É um aglomerado de 5 países, e um dos países mais perseguidos. Os países mais perseguidos. Lá, se uma pessoa se converter ao evangelho, ao cristianismo, ele é colocado no outro dia para morrer. Pastor Mário estava ministrando na igreja desse pastor, um ex-boxeador e ex-militar russo. Ele percebeu que enquanto ele ministrava, aquele pastor sumia por 1 hora, 2 horas e voltava todo machucado. Mas ele queria manter uma delicadeza, não perguntava nada. Mas no 3º dia ele não aguentou, era o último dia. Ele disse: eu preciso entender o que é isso. O senhor sai daqui e volta todo roxo, todo ferido, todo machucado. O que acontece? Ele disse: pastor, para o senhor estar pregando aqui hoje, e para os meus membros poder se assentar e ouvir a palavra, eu me coloquei à disposição para eles não torturarem os meus membros. Eu vou no lugar deles. Por isso que durante esses 3 dias eu tive que sair. O pastor ficou abalado com aquilo. Mas calma aí, não terminou. Ele, no final do trabalho, o pastor chega neles, pastor russo, e diz: eu preciso que o senhor atenda um casal que está passando por um problema muito difícil. Nos ajude com esse casal. O casal chega no pastor e, através do tradutor, começa a contar a sua história e dizer: nós temos um filho de 16 anos preso. Ele disse: é alguma prisão especial? Ele diz: não, aqui nos nossos países, adolescentes, jovens são presos com adultos, não tem diferença, não tem esse negócio de ser de menor ou maior. Diz: não, nós vamos ter que resolver. Na hora ele pensou: eu tenho influência dentro da ONU, eu tenho influência no Itamaraty, vamos tentar ajudar. Ele já ligou alguns nomes de juízes, de advogados e diplomatas. Mas enquanto ele está pensando ali, rapidamente a mãe levanta
os olhos cheios de lágrimas, e diz: pastor, meu filho todo dia é torturado. Aí o pastor pergunta para a mãe: mas como, mãe? Me explica. Um menino de 16 anos é torturado todo dia, todo dia. Eles entram dentro da cela e colocam uma agulha entre a unha dele e a carne, em todos os 10 dedos. Em cada dedo que é penetrado aquela agulha, pergunta: você nega Jesus? O pastor ficou desesperado e disse: não vai ficar assim, nós vamos resolver esse problema, irmã. Em nome de Jesus, o teu filho vai ser livre dentro desse próximo mês, que eu vou mover o mundo se for necessário. O pai entra, diz: pastor, ainda não. O pastor diz: como? Ainda não. O meu filho conseguiu converter apenas 138 presos. Tem mais almas para ser ganha lá dentro. Ele não pode sair enquanto essas pessoas não forem ganhas para Jesus. Se coloque de pé. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer minha frase do John MacArthur. O Brasil é a nação mais extensa em número de evangélicos hoje no mundo, mas é a nação mais rasa das coisas de Deus. A ideia de fervor não é só aquilo que ferve no sentido quente, é naquilo que faz ebulição. Quem já foi numa nascente de água? Já foram? Eu fui lá em Nobres, coisa mais linda, irmão, sensacional, dá vontade de ficar lá. Do nada, debaixo da terra, começa a ferver. Alguns chamam de fervedor, outros de nascedor. Aquilo ferve. E aí você vê aquele tamanhozinho de nascente e você pensa: não é possível que só isso aqui é suficiente para manter a água desse rio inteiro. Olhadinha para quem está do teu lado e digo: mas é. O problema é que nós estamos esperando sempre o extraordinário. Nós estamos sempre esperando o extraordinário. Que dia que vai ser o congresso que prega o pregador não sei na onde, que dia que vai ministrar não sei quem, porque eu sei que lá vai ser poder e vai ser glória. Olha para mim, para você entender, em nome de Jesus Cristo, um fervedor ele não para, é aquele pouco que é suficiente para manter banhado todo o rio, todo o córrego, toda a água que corre sai daquele pequeno fervedor. Agora eu vou te dar uma notícia, você não entendeu ainda, não é possível que eu vou ter que chegar aqui. Jesus Cristo, quando vai no último dia da festa em Jerusalém, ele se levanta, e o texto diz, João capítulo 7, e levantou-se Jesus no dia mais importante da festa e disse: quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Os caras estão dizendo: não tem como, é impossível. Como alguém toma água e nunca mais tem sede? Aí Jesus explica: quem crê em mim, verso 38, como diz as Escrituras. Agora eu vou perguntar: você crê em Deus como? Qual a sua imagem de Deus? Qual que é o Deus que você conhece? Eu preguei uma mensagem alguns anos atrás, lá em João 4, da mulher samaritana, e eu falei justamente sobre isso.
Jesus disse assim, ó, nós adoramos o que nós conhecemos e vocês não. Para a samaritana. Tem muita gente, a ideia dos samaritanos era a mesma dos judeus. Era uma mistificação de raça. Só que o que eles fizeram com o culto? Eles instituíram sacerdócios próprios. Eles instituíram cultos ecumênicos, diferente do que a tradição judaica estipulava na lei. Preste atenção. É por isso que Jesus está dizendo, nós adoramos o que nós conhecemos, e vocês adoram o que não conhecem. Não dá para ter um fervedor dentro de nós, uma nascente dessa água, sem conhecer Jesus, como diz as Escrituras. Não dá. Pastor, o senhor já passou por momentos de dificuldade em que Deus não lhe respondeu? Várias. Mas por que o senhor continuou? Porque o fervedor não parou? Ele todo dia dizia, Jesus vai mudar a história. Jesus ainda que está em silêncio, mas está trabalhando. Era lá no fundo da minha alma, tinha uma voz dizendo, era o fervedor de Deus, dizendo, fica tranquilo, pode parecer que não está acontecendo nada agora, mas o seu Deus lá do trono está agindo, está movendo, Ele está trabalhando. Você não está entendendo, irmão? Olha aqui para você, em nome de Jesus Cristo, compreender. O fervedor é isso. Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai ferver, vai nascer. O fervedor vai acontecer dentro dele. A fervente, a expectativa, a esperança vai começar a existir, ainda em dias de crise, mas ela vai continuar nascendo. Olha aqui para que você entenda melhor ainda. Quem é que já foi num tempo de seca, numa nascente? A água do rio baixou, mas o fervedouro não parou de produzir água. O fervedouro não parou de produzir água. Mas por que seca, pastor? Porque o efeito, como é que é o nome, vocês lembram? Ebulição. O sol na água se torna o quê? Vapor, gasoso, ele muda de estado. Ainda que algumas circunstâncias comecem a esgotar as nossas forças. Mas se o fervedor tiver... se a nascente de água estiver lá dentro, irmão, ninguém vai te parar, ninguém vai te fazer desistir, ninguém vai fazer você recuar. O fervedouro é Jesus, é conhecer Jesus, como diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, é uma nascente de água, vai fluir de dentro dele, vai fluir, vai saciar hoje, vai saciar amanhã, daqui 5, 10, 15, 20 anos, em nome de Jesus. O que nós estamos precisando nesses últimos dias, como discípulos de Jesus, é restaurar o fervor espiritual, é restaurar o nosso fervor espiritual, é trazer Jesus de novo para ser a fonte da água da vida no nosso coração, é trazer Jesus para dentro da nossa alma, para nós nos levantarmos cada dia dizendo, ainda que com dificuldade, eu me levanto mais um dia para pelejar e guerrear, porque eu sei que Jesus vai mudar a história. O fervor espiritual vai nos fazer compreender os momentos que nós temos que suportar, os momentos que nós temos que passar, o processo de amadurecimento que nós temos que chegar para alcançar o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Sabe por que eu contei essa história para você, do pastor Mário lá na Ásia Central? Porque nós somos uma igreja rasa de maturidade. Eu estou falando nós, a igreja brasileira, estou fazendo uma crítica construtiva. E eu disse e coloquei uma frase do pastor Josué Brandão essa semana passada na minha página. Eu disse, não faça nenhuma crítica construtiva quando você não construiu nada. E eu estou falando do que eu tenho experiência. São 30 e poucos anos dentro da igreja, e eu nunca vi um tempo em que as pessoas desistem tão fácil das coisas.
pessoas que recuam tão fácil na fé, pessoas que desistem tão fácil dos seus projetos espirituais, por causa de pequenas circunstâncias, que amanhã vai acabar, e ele vai olhar para trás dizendo: perdi, podia ter aproveitado, podia ter crescido nessa circunstância. Nunca vi nos meus 35 anos de igreja um tempo em que a igreja recua tão fácil nas coisas, desiste tão fácil das coisas de Deus, porque nós esperamos uma recompensa imediata e não eterna. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem passam, são passageiras, mas as que não se veem são. Você entendeu que no capítulo 12, eu li esse texto na abertura do culto, Tiago está sendo morto a fio de espada porque não negou Jesus. Sabe onde ele está firmado ainda? Naquela palavra do Marcos 10. Jesus perguntou para ele: você está preparado para beber o cálice que eu vou beber? Ele disse: estou. Meu Deus, como nós precisamos de discípulos decididos, discípulos que decidam hoje, mas na ausência do mestre amanhã, não tome outra decisão. Discípulos que na frente do mestre hoje se posicionam, mas amanhã, mesmo que o mestre já não esteja entre nós, em corpo carnal, mas ele permanece firme dizendo: eu dei uma palavra para o meu Jesus, eu falei para ele que eu estava pronto. Tiago sabe que vai ser decapitado, irmão. Tiago sabe que vai morrer a fio de espada, mas Tiago está dizendo: eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás. Eu falei para Jesus que eu estava pronto. Não, mas você não entendeu que tem uma segunda perspectiva. Jesus disse para ele assim: se alguém quiser sentar da minha direita e na minha esquerda lá comigo, não sou eu que vou decidir. E quando ele disse que não vou ser o que você decidir, ele não disse que era Deus. Eu já vi gente dizendo isso. Não foi, ele não disse isso. Ele disse assim: é o seu comportamento. Uau, teve gente que não entendeu. Não, teve gente que não entendeu. Jesus não está dizendo: não é eu que decido, é Deus que vai escolher lá quem é quem. Não, ele está dizendo: é o seu comportamento que vai definir onde você se assenta no meu reino.